A bolsa tem mais um dia de alta ainda na esteira de boas notícias de ontem no Brasil e no mundo. A Cosan hoje acaba brilhando, eu vou explicar o que aconteceu. A Sanepar e a Vale também tem dia de forte alta. E nós vamos falar hoje dos dividendos da Sanepar e também da Cosan. E vale lembrar que a Sanepar divulga o dividendo no mês de junho, tá? Bem-vindo ao canal Top Ações. Não se esqueça do like no vídeo e também considere se inscrever no canal ativando o sino, é muito importante sua inscrição, tá? Então, vamos falar aqui um pouco das empresas. A gente vê aqui o Bovespa subindo 1,8%. Eu já comentei a maioria das boas notícias, ainda é um pouco naquele radar de ontem, mas hoje eu quero focar mais na Cosan e na Sanepar, tá? Mas antes vamos falar da Vale rapidinho, subindo 4,3%. Uma bela de uma alta, também na esteira daquele mesmo case de ontem, né, que é o minério de ferro, subindo aí com a esperança da demanda se recuperando na China, diante das conversas sobre estímulos. Então, o mercado estava muito preocupado que a China não fosse continuar um crescimento. E aí existiu essa narrativa que talvez a China não fosse fazer o pacote de estímulo, o que eu sempre achei que fosse. Eu sempre falei aqui que a China não ia deixar as coisas ir para o buraco. Eles até têm margem para fazer esse tipo de estímulo. E aí, agora o pessoal começou a se animar do nada, né? Óbvio, tem o risco do mercado estar errado e eu também, e a China não fazer o estímulo, o pacote? Tem, mas assim, eu acho bastante improvável. É necessário esses estímulos para a China e eles devem fazer, tá? Eles têm margem para isso. Então, isso aí deve em breve estimular novamente o crescimento na China e com isso leva o minério de ferro e o aço junto. Então, assim, é o comprar o som dos canhões. Eu fiz isso, né? E vou agora, espero colher os frutos, tá? Então nós temos aqui a Cosan, né, com 7,8% de alta, chegou até subir mais, e tudo isso por conta de um case que é o mesmo de sempre, a mesma coisa que eu vinha falando, só que hoje a BTG reforçou e eles estão certíssimos, assim, tudo aquilo que eu venho falando foi repetido hoje. A Sanepar também tem uma alta de 2,8%. Eu vou comentar sobre os dividendos dela e o valor justo dela pelo RAB. Tá? Vocês vão ver como ela está descontada. E quando nós damos uma olhadinha na Cosan, a gente vê que ela vem numa queda bastante forte. Eu já havia mostrado uma linha de tendência de baixa. Não que eu faça gráfico, só para mostrar como o mercado estava manipulando ela. E olha, ela não passava dessa linha mais nem a pau. E de repente passou e começou a resistir aqui. O mercado começou a dar uma animadinha. E agora vem a BTG e aí faz essa disparadinha com a BTG falando aquilo que a gente já vinha pensando e alertando o seguinte: pode estar chegando o momento de reversão da Cosan. E aí a gente vê também nas cotações essa reversão acontecendo. Infelizmente, muito infelizmente, eu acho que vai ser difícil comprarmos a Cosan nesses patamares de preço novamente, tá? Então, assim, eu vou ter que me contentar de repente dar sorte de comprar na minha segunda linha aqui de preço bom, que era 15,10, que eu sempre achei bom esse preço. Era 15,40 se vocês não lembram, aí pagou dividendos, eu reduzi, obviamente, pelo reajuste de dividendos. Então, essa é a minha linha que eu gosto bastante de comprar, e abaixo disso era assim, de graça, né? Então era maravilha absoluta. E aí a gente vê então a BTG falando do momento aqui que deve melhorar logo à frente, dizendo que a coisa realmente é um case complexo de se lidar, tem empresas muito interessantes dentro, mas são várias delas. Inclusive quem acompanha o canal acompanha no detalhe cada uma dessas empresas, eu sempre aqui cubro bem elas, né? E aí a gente tem aqui o desconto hold que rondava os 15%, e depois a aquisição da Vale foi para 34%, mesmo com a Raizen que teve momentos aí de graça, né? Então, a gente vê que é uma ação que está com um desconto interessante, mesmo com a alta de hoje. A ação é sensível à taxa de juros, sim, isso aqui impacta mesmo. Aí você tem que ver o crescimento do EBITDA que está acontecendo, né? Então, eles falam aqui que o movimento da Vale elevou aqui o endividamento da empresa para cerca de 33 bilhões, saindo de 17,5 em 2020, então foi um salto significativo. Teve as próprias compras aí das empresas do agro lá, elevou o peso que ela tinha na Radar fortemente, comprou a Janus, a Telos aí da parte do agro, além da própria Cosan, né? Dentre outras comprinhas aí. E aí a gente vê então
que o impacto da compra da Vale é mais sobre o passivo do que sobre o ativo, comenta a BTG. Eles comentam aquela complexa aquisição que realmente é um instrumento de captação que ela fez via financiadores que só recebem quando a Compasa, a Raízen e a Vale pagam dividendos, então elas vão receber via dividendos, né? Foi uma estratégia interessante que a Cosan fez, e aí, caso contrário, os juros são acumulados, mas não são pagos. Então, impacta a equity, né? Porém, não impacta o fluxo de caixa da empresa. Então, deixa um risco minimizado, né? Bom, e além disso, os investimentos direto no caixa foi feito aí na Vale, comprando 1,5%. Ela realmente comprou, já é dela. E tem a questão aí de ter comprado 3,4% via instrumentos derivativos. Inclusive, foi um bem similar que eu fiz para comprar a Vale nesse momento de queda aí, utilizando instrumentos derivativos, tá? Que dá uma proteção contra a queda. Só que o da Cosan, obviamente, né, eles têm aí prazo gigantesco e aí eles têm muito tempo para decidir como é que leva essa pegada aí. E se a Vale cai, eles estão protegidos. Então, por exemplo, nessa queda forte da Vale, eles estão protegidos. Se subir, eles podem ficar limitados na alta, mas eles têm toda a flexibilidade para ir trabalhando isso. É muito legal a forma como eles adquiriram, né? E considere se tornar membro do canal Top VIP, que aí você vai ter acesso à planilha de dividendos. Eu havia calculado no ano passado os dividendos para a Cosan para 2026. Cheguei lá no yield de 8,17, 1,85 por ação. Preço teto de 36,2, mas não é dessa forma que eu gosto muito de ver o preço teto, já vou comentar com vocês, mas primeiro vamos dar uma olhada nos dividendos da BTG. Eles trouxeram agora então a previsão de dividendo para 2024 e 2025. Para ser sincero, eu acho que não, tá? Eu acho que 2024 vai ser um pouco difícil eles já pagarem esse dividendo, mas enfim, de repente pode ser, né? E aí 2025, 7,30 também, aí realmente já é um pouco mais possível, e aí 2026 é onde eu gosto de pensar, tá? Eles não previram, eu tô pondo 8,27 aqui. Então, na minha opinião, realmente não sei se dá para contar com 2024, mas ó, 25 e 26 já dá para contar com dividendos porrada para quem comprar nos preços baratos, tá? Então, olha só, isso é que é o legal. Você compra agora e ganha dividendos porrada lá no futuro. Só que não é justo a gente usar o preço teto desta forma assim, né? Porque nós estamos falando do ano futuro. Então eu fiz os cálculos aqui, trazendo o custo desse dividendo para o presente e precificando também um crescimento desse dividendo continuando nos próximos anos. E aí sim eu tenho um preço, na minha opinião, mais interessante do que o preço teto. Para os membros, depois eu vou fazer vídeos explicando como eu estou fazendo isso, tá? Mas por enquanto só vou mostrar aqui para vocês. E o meu preço teto, entre aspas, que não é preço teto, ficaria então em 21,81, 31,9 de margem. Ficou parecido porque a Cosan é um case que cresce. Então, mesmo trazendo esse dinheiro para o presente, depois na hora de pôr o crescimento, acabou compensando aqui, tá? Em termos de preço justo que as corretoras calcularam, é 64,5 de margem, né? A BTG calcula 30, mas o consenso aqui no mês 6 está calculando o preço um pouquinho mais baixo, então dá a margem aqui de 64,5, fazendo a média do BTG e do consenso aqui, dividindo por 2, né? Essa margem de quase 65% de possibilidade alta ainda. Essa Nepar é o seguinte, ela costuma anunciar os dividendos dela no mês 6, então esses dividendos aqui nós já devemos ter a Datacom no próprio mês 6, talvez no mês 12 também, mas já teremos anúncio neste mês 6. O dividendo atual dela está em 7,11, tá? Da SAPR4, por exemplo, não vai se distanciar muito desse dividend yield, na minha opinião, nós já vamos ver aqui, mas o que chama a atenção da Sanepar é o crescimento de dividendos e também o preço, que ela está muito descontada. E comparando as ações da Sanepar, nós temos a SAPR11, a SAPR4, a SAPR3, a maioria acaba escolhendo o dividendo maior, né? Nesse momento está um pouquinho de vantagem para 4, seguida da 11, seguida um pouquinho de trás a 3. Eu gosto de liquidez também, então na minha opinião, com a diferença tão pouca, eu vou de 11 mesmo, que aí eu opero com opções, né? Quem prefira realmente o dividendo maior pode ir de repente na 4, não está muito diferente na verdade, e a 11 é aquela, a 3 aliás, é aquela que é a mesma que os controladores têm, há também quem dê valor a isso. E aí o case da Sanepar, eu quero que alguém me prove que eu estou errado, porque eu disse exatamente que os custos nesse primeiro trimestre iam reduzir, o EBITDA já vem crescendo e aí o lucro também vai crescer, quando diminuir a Selic vai ser melhor ainda, ou seja, esse lucro que não para de crescer, ele vai continuar crescendo, e aí quem dera
a gente forçar esse negócio para baixo mesmo, a cotação, né? Porque não faz sentido esse descolamento e as ações já começam a subir agora e já me dá uma assustadinha. Eu não gosto que suba dessa forma. De qualquer jeito, ainda está barata a Sanepar e eu ainda espero que as casas de análise continuem pessimistas com ela, porque em algum dia eles vão fazer como estão fazendo aí com a Cosan e se despertar para o mundo. Embora, vamos fazer justiça que a BTG, no caso, sempre elogiou aí a Cosan, né? E para entendermos se uma empresa está barata ou não, vamos ver a Sanepar. O valor intrínseco de Gruarra nos mostra uma margem de 143,7%. O PVP mostra 0,70, bem abaixo da média histórica, abaixo de 1 também. Nós temos aqui o que mais seria interessante, que é, vamos dar uma olhada aqui, no que a própria Genial fala. Ele falava na época do fim do ano passado que a ação poderia dobrar de valor caso fosse privatizada. Eles comentavam, inclusive, que a empresa, devido ao EV/RAB estar em 0,64, ela era a mais barata do setor, e sempre que o múltiplo for menor que uma vez, significa que a ação da empresa está valendo menos que seus patrimônios. Se ela fosse privatizada, ia ser um ágio em referência a isso, é por isso que eles falam que poderia mais que dobrar, tá? Mas pensando no 1, que é o mínimo aí no cenário justo, né, das coisas, nós podemos chegar a um cálculo atualizado pelo RAB. Aqui, na verdade, eu peguei o de 2023 previsto aí pela empresa. Nós teríamos uns múltiplos aqui bastante interessantes, né? Então, trazendo aqui para essa PR11, nós teríamos um valor de 43,18, dando uma margem, então, de 104,9%. Enquanto passar a PR4, nós teríamos uma margem de 104,6%, o justo aqui de 8,64%. Então, essa é a melhor forma de se precificar uma empresa de saneamento sem ter o viés do analista. Ele vai lá e vê, puxa, EV/RAB é isso aqui, ponto final, deveria valer pelo menos 1. Então, olha só como a Sanepar está descontada. E falando em termos de dividendos, então a Sanepar costuma anunciar em junho, né, como nós vimos, yield de 7,10 no momento. A cotação deu até uma oscilada, então a gente pode ver que a 11 e a 3 estão iguais nesse momento de dividendo. A previsão de dividendos então ficaria em 1,49 na Sanepar 11, 30 centavos na 4, 29 e uns quebradinhos aqui na 3, dando então esses preços tetos e 18,5 aqui na SAPR 11 e na 3 e 18,9 aqui de margem na SAPR 4. Tá praticamente igual aqui. O preço justo pelas corretoras tem um desconto de 15% apenas, mas eu acho que o mercado sempre vê a Sanepar com olhos exageradamente negativos. E se você quer aprender a fazer um dividendo adicional com opções, eu te ensino no curso que eu iniciei ontem. Inclusive tem um estilo de compra exatamente como a Cosan comprou a Vale. Eu também fiz isso com a Vale, tá? Então compra protegida contra a queda. Eu te ensino desde o básico, se você quiser, link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Um abraço e até o próximo. Valeu!